Olá, Pod Lovers! Que delícia estar aqui mais uma vez. Que delícia é bater papo. Se tem uma coisa que eu gosto na minha vida, é bater papo. É contar meus problemas, é ouvir os seus problemas. Eu gosto de ouvir problema. Você sabia, Mike, que eu gosto? Eu falei rapidamente sobre isso no último podcast, mas eu vou afirmar aqui mais uma vez, tá? Até vocês entenderem que tem que dar like, tem que se inscrever e contar aqui nos comentários o que vocês estão achando, tá legal? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu tô aqui com a minha fiel escudeira e eu fiel escudeira dela, porque ela é incrível, Andréa Agostinho, maravilhosa. Cu e calça nas duas, né? Cu e calça. Engraçado isso, né? Interessante isso. Eu tô aqui feliz da vida de estar reencontrando um grande colega colaborador que trabalhou com uma empresa minha um tempo atrás, há uns 8 anos atrás. Elaborou a marca da Max Educa e desde então a gente sempre vem assim, trocando um papinho daqui, outro dali. E ele é daqui da cidade de Marília, então chegando aqui em Marília é o meu primeiro convidado aqui da cidade de Marília. Que honra. Estou extremamente honrada, Lucas. Obrigado, eu mais Seja honrado muito bem-vindo ainda. a esse podcast onde tem essas mulheres lindas, maravilhosas que acompanham a gente e sempre se inspira com as nossas histórias por aqui. Eles são com todo respeito. Funari. Pra você que Isso ainda não mesmo. conhece, vai lá no arroba dele pra você saber um pouco mais ainda do que você vai saber hoje, né, Lucas? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço demais, muito bacana. A proposta de vocês é lindíssima, né? Não só a proposta, a ação de vocês é linda, parabéns, sou super honrado pelo convite. Né? Como a Andréa disse, né? já é de uma predisposição de nos conhecermos, então não há como não ser incrível estar aqui. Muito obrigado, de coração mesmo. Bacana mesmo de trazer uma pessoa como você, formadora de opinião, porque você é o cara da disciplina, o cara que educa, professor, músico. Sim. E a arte tá em você. Tá, né? A arte tá... Acho que assim, é legal você ter tocado nisso, porque a arte nem sempre esteve em mim. Certo. Mas assim, uma coisa, a arte salva. Sabe, a arte salva. E eu lembro perfeitamente desse momento onde a arte me salvou. Eu estava numa escola do Estado, segundo colegial, terceiro, que eu tinha repetido. Eu nunca tinha lido um livro na vida, aos 17 anos. 17 anos, né? E aí teve uma peça na escola, onde a professora de português falou assim: olha, vocês vão ter que assistir uma peça que o Estado agora está mandando, né? Bem tipo aquele esquemão. Sim. Mas se vocês assistirem a peça, vocês passam de ano, vocês já têm que fazer prova, tá? Tô lá. Porra, imagina, gente, um bando de desacreditados. Peça assim. de teatro. Era para assistir uma peça de teatro, né? Eu nunca tinha visto nada, assim, nunca tinha visto contato. Aí estamos lá, sentadão, esperando, aí tem um cara sentado, assim, numa mesinha, com um café, assim, só que tudo, né, cenográfico, mas simples, uma escola simples, assim, um teatrinho. E esse cara sentado com um bigode falso, um óculos falso, um chapéu falso, e aquela muvuca, assim, toda a escola assistindo, imagina, o colegial, à noite, assim, todas 3, 4 classes, assim. E aquele cara parado do nada, assim, ele levanta num ímpeto, assim, e olha para todo mundo, a gente para assim, fala ele: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Aí, voltamos para cá. Eu tava lá. Eu fui lá. Você foi lá na plateia? Eu tava lá. Quando esse cara falou isso, sabe como a minha vida dali para frente, porque assim, nós ali não éramos nada, nós não podíamos ser nada, né? Mas mesmo assim, aquela galera ali, a gente periférico, tal, a gente tinha dentro de nós todos os sonhos do mundo. E aí eu fiquei assim, embasbacado, assim, acho que a palavra talvez tivesse aí, todo mundo foi embora, até poucos, né? Eu fiquei até o fim meio sem saber como lidar com aquilo. E até hoje me toca lembrar disso. E aí eu fiquei, o cara ele era contratado pelo Estado, né? Ele levava os heterônimos do Fernando Pessoa, né? Para colocar aqui esse poema que eu iniciei aqui, a Tabacaria, do Fernando Pessoa.
E ele começa com isso, só que eu fiquei, todo mundo foi esvaziando, eu fui ficando, e ele ficou vendo que eu fiquei sentado porque eu tinha vontade de entender o que era aquilo, mas não sabia mais daquilo, sabe? Aí ele falou, vem cá. Eu falei, meu Deus. Não, falou comigo, sabe? Tá sério. Vem cá. Você gostou, rapaz? E aí foi tirando o bigode, assim, sabe? Eu falei, aí que eu vi que eu não preciso falar um bigode emprestado, né? Foi tirando o bigode, eu não entendia que tipo aquilo era um poema, que aquilo era uma personagem, que aquilo era uma ator, eu achei que era... Você gostou? Eu falei, eu gostei demais, muito, muito. Você que escreveu? Ele falou, não, cara, Fernando Pessoa, não conhece? Eu falei, não, sabe, tipo, de jeito não. Ele falou, não conhece o Fernando Pessoa? Ele falou, já foi na biblioteca? Eu falei, não, a gente não tem biblioteca na escola. Né? E aí, por isso que eu falo, sabe, a Arte Salva, ele sempre falou, cara, senta aqui, né? Eu subi na primeira vez num palco. Todo mundo fala, quando foi a primeira vez que subiu num palco? Foi essa. Foi nessa vez. Ele, vem cá, sobe aqui no palco. Sentou comigo e falou, eu sou um ator, né? Um cara que eu devo a vida, assim, chamado Ayrton Salvanini, né? Incrível. Ele faz essa peça até hoje. E ele me deu esse livro. E aí, dali para frente, eu falei, cara, sou outro. Que história a arte é outra. A arte só me salvou, porque dali para frente eu falei, não. Eu fiz assim com a vida. Eu cheguei e falei, olha, eu vou fazer faculdade. Minha mãe, sabe, tipo, como? Você chegou a fazer teatro também ou não? Eu fiz teatro, dei aula de teatro aqui no Senac de Marília também. Porque aí a arte me comoveu de uma forma... Posso contar, então, a minha história com a arte? Por favor. Porque aqui nós estamos em 3 artistas, né? Vocês dois mais com a voz, o poema, a escrita, e eu com a dança. E eu brincava na rua também, lá com meus 13 anos, que foi quando eu tive contato com a dança a primeira vez. E umas colegas minhas ali da rua falaram, a gente faz jazz na academia, a gente dança e vai ter a nossa apresentação, você quer ir lá ver? Eu falei, nossa, eu quero. E eu achava aquilo, tipo... Que incrível, elas são artistas, mas elas brincam na rua comigo? Como pode isso? E aí, depois desse festival, eu perguntei para elas, mas... Elas falaram, por que você não entra também? Você não gostou? Entra também na academia. Eu falei, mas é assim? Pode entrar? Como assim? Não tem que ser convidada? Não são tem que só ser deuses, contratada? Ela só entrar. Você vai lá, paga uma mensalidade e faz. Aí eu, vamos lá então. Daí eu fui, mas meus pais extremamente... pobres financeiramente, né? Não tinha condições de pagar. Mas fizeram um esforcinho e pagou lá umas 2, 3 mensalidades. Falei, cara, adorei isso aqui, que delícia. E depois eu não podia mais pagar. Meu pai queria sempre que eu saísse de lá. E a professora viu que eu tinha dom para coisa, sabe? Ela falou assim, faz o seguinte, quanto você pode pagar? Mas ela nunca deu de graça. Porque precisava sempre ter aquela contrapartida, esse retorno, né? E aí eu comecei com 50% de desconto, 60%, 70%, até que chegou um momento que eu falei assim, olha, agora tá realmente muito difícil. Meu pai, que realmente ele quer que eu saia, porque tinha que comprar roupa, tinha as apresentações e tudo isso era gasto. Aí ela falou assim, aguenta mais um pouquinho, porque eu acho que ano que vem você já pode dar aula. Putz, e com 3 anos na academia... Com 3 anos sendo aluna, eu já passei para um cargo de professora, com 16 anos de idade. E ela falou assim, só que para eu conseguir falar para os pais que você vai ser professora a partir de agora, sendo que as filhas deles estão aqui já há muito tempo, você precisa ter um diferencial. E eu sugiro que você vá fazer um curso. E um curso seria em Joinville. Porque ela falou assim, essas outras crianças não vão. Para ter meio que uma certificação. Falei, tá, mas né? eu não consigo pagar nem a mensalidade, como é que eu vou fazer um curso em Joinville? E aí, gente, agora eu vou me emocionar, eu falo que eu não me emociono. Eu tenho tinha uma tia em São Paulo. E aí, uma tia rica, todo mundo tem uma tia rica, tia primo rica, rico, né? tem. Boa. E aí eu falei, vou ter que pedir para ela. Eu falei, tia, você não me ajuda com esse curso? Depois eu dou um jeito de te pagar. Porque meu pai e minha mãe não iam investir nisso, né? E ela pagou esse curso lá, ela me deu o dinheiro. E, gente, ela faleceu o ano passado de Covid. E esse vestido que eu estou vestindo é dela. Que lindo, jura? Como que a gente entra num assunto aleatório desse, do nada? Fala pra mim. E vocês não acreditam que eu ganhei esse vestido tem uns
1 mês e meio da minha prima. A Que filha lindo. dela, né? Ela veio para passear em Tupã, falou: André, eu trouxe 2 vestidos da minha mãe para você. E eu tenho um carinho enorme por essa tia, enorme mesmo. Ela já me ajudou várias vezes, mas essa questão eu nunca esqueço, porque se não fosse ela, eu não teria conseguido dar aula. E aí, depois disso, minha vida fluiu. E é bem aí, eu, isso. financeiramente, É legal conseguir pontuar o momento. Quando foi, quem quando foi, que, incrível. né, aquele E é uma momento. gratidão incrível. E aí esse vestido chegou num momento, há uns, sei lá, 1 mês e meio eu falei, né, por aí. Esse vestido, ele chegou num momento onde eu estava numa fase muito deprimida da minha vida, que foi essa transição de mudar de Tupã para Marília. E eu cheguei a ficar aí uns 20 dias sem vontade de sair da cama. É mesmo, né? E essa minha tia, ela tinha muita depressão. A depressão, ela é muito presente na minha família, de genética. E aí, quando esse vestido chegou, eu falei assim: eu vou levantar dessa cama em homenagem a esse vestido. Porque tudo que essa tia queria era estar viva hoje, estar acompanhando os netos dela, né? Claro. Então, hoje eu coloco ele em momentos especiais. E aí, por isso que eu coloquei hoje nesse podcast. Né? E muito interessante estar falando desse meu primeiro contato com a arte, porque realmente a arte também me salvou. Eu era uma criança que já tinha traços de depressão desde a adolescência. E trabalhar com o corpo, trabalhar com a arte faz com que a gente reviva. Faz. É impressionante. E a partir disso... Eu acho que a arte é para o artista e para quem, né, é tocado pela obra desse artista, pela sua dança, pela minha música, pela minha poesia, pela tua voz. Eu acho que o artista tem uma missão de se curar e curar o outro, sabe, o tempo todo. A gente estava falando de fazer um repertório de perguntas para as pessoas, e olha a importância de não fazer o repertório de perguntas por causa disso. Trouxe a gente para um assunto que foi realmente a base e o começo de todos nós. Eu não tive esse dia. O dia de X. Eu não tive. Porque eu era muito criança quando eu comecei, e eu tive um pai que, quando você me mandou o nome do Lucas e falou, vai lá dar uma olhadinha no Instagram dele, e eu vi o quanto o Lucas fala das causas femininas de uma maneira muito dele, muito não se apropriando da fala, mas trazendo essa importância. O meu pai era essa pessoa. Ai, que legal. E ele era um artista. É mesmo. Então, eu pagava a arte com a arte. Eu fazia dança, fazia balé, não tinha como pagar. Então, eu cantava nas apresentações da academia para pagar a academia. Ai, que legal. Então, eu era muito criança. E aí, meu pai me levava para ginásio de esportes, ginásio lotado para cantar. Deixa minha filha cantar. Não existia karaokê, então eu cantava em cima da voz. E só dele falar. Quando ela cobra, não, ela canta, vai, pode mandar mal. Esse seu pai... Então, meu pai, eu vou falar uma coisa. Ele foi o agente transformador na minha vida e da vida de muitas pessoas. Então, era um cara que entendia esse universo feminino também, que trazia isso de uma maneira muito leve para casa da gente. Que legal. E eu tô vendo isso em você. Sim, é porque assim, é o que eu sempre falo, né? Eu não fui criado por uma mãe, eu fui criado por uma mulher primeiro. Né? Isso eu acho que é bem interessante. Assim, e quem falou isso para mim foi uma mulher. Né? Minha mãe, eu e ela, eu devia ter uns 6 anos de idade, se não me engano. Não vou ter precisão com a idade. Mas eu via minha mãe muito triste, muito preocupada, grana, né, comer, tá, só eu e ela, aquela situação, e eu tinha uma percepção de que era minha culpa, de que eu estava fazendo alguma coisa errada, né? Sim. Só tínhamos eu e ela, então eu não tinha, se ela estava disso, eu estava causando aquilo, mas nunca verbalizei, a criança no imaginário, né? E um dia eu cheguei na escola e falei para Lembro perfeitamente, mulher é a sapiência do universo, não tem, né, cara? Obrigada! Mas não, essa frase, sapiência do universo. Isso não é nenhum elogio, é uma verdade, sabe? Ser bem sincero para vocês, assim. E aí essa professora Cida, a tia Cida, né, como a gente chamava, ela me viu um dia triste e falou, o que foi? Né? Daí eu meio que me abri para ela, assim, né? Daí ela falou, minha mãe, eu meio contei, assim, eu falei, acho que minha mãe não fala, mas eu fiz alguma coisa para minha mãe.
né? Aí ela falou, olha, vem cá, vamos entender como é que funciona. A sua mãe, antes dela ser mãe, ela é um ser humano. Depois dela ser ser humano, ela é uma mulher. E depois de ser uma mulher, ela é mãe. Ela é profissional, então tem um monte de outras coisas que você não percebe, lógico, falando de uma maneira didática, lúdica, falando para uma criança de 6 anos. E aí que eu comecei a entender essa perspectiva, sabe? De olhar para minha mãe não como uma propriedade minha mãe, não. Ela é uma pessoa, um ser humano, né? Você acha que é um erro da mãe? Eu digo como mãe, porque eu não sou assim, tá? Eu acho que... eu sou vista como uma pessoa grosseira por não achar e não dizer para os meus filhos dessa forma. Eu não sou o tapete que você pode pisar e eu tô aqui para você. Eu acho um erro isso, desculpa. Eu estar inteira para proporcionar... Sim, você precisa ser uma mulher, uma profissional para ser uma mãe. E isso não é ausência de amor. De jeito nenhum, pelo contrário, eu acho. É a presença do amor com você. Como que eu vou amar um ser tão incrível que é o meu filho? Eu lembro de muita gente falar da minha mãe, desculpa te cortar, mas falou assim, nossa, você deixa ele sozinho? Ué, mas eu... Era eu e ela, eu tinha 7 ou 6 anos de idade, ela saía cedo para trabalhar, voltava à noite, eu me virava, por que ela trabalhava? Eram só vocês? Só nós dois. Né? Por que ela trabalhava? Para nós, né? Para mim. Então, assim, eu acho que a formação, e a gente estava até falando antes sobre educar e ser professor e tudo mais, né? A professora Cida, ela durante muito tempo, naquela escolinha ali, me abria, assim, sabe? Ela era uma pessoa evoluidíssima, assim, naquela época, anos 80, falando sobre sexualidade para crianças, educação sexual. Que legal, né? Essas pessoas marcam a nossa vida. Marcam demais, né? E aí, quando eu olho para minha mãe, olhava para minha mãe, ou olho para minha mãe, falo, cara, primeiro ela é uma mulher, eu tenho que respeitar isso, né? E não ver primeiro a maternidade dela. E aí que eu acho que vem essa pegada é o que eu falo, eu jamais me colocaria, eu sou um feminista. Eu acho que quem é feminista é mulher, pode ser feminista. Sim. Acho que os homens têm a obrigação, hoje em dia, o dever de reparar tudo que essa sociedade machista que há, dos homens e também de mulheres machistas, né? Que trazem essa perspectiva. E a gente tem esse dever. Eu me sinto meio que numa responsabilidade, sabe? De falar assim, cara, eu tenho minhas filhas, eu como homem, eu me sinto... não diria um infrator, mas eu me sinto, sabe, o lado errado da coisa. Inconsciente coletivo. Um inconsciente coletivo. Imagina, nascido na década de 70, eu já fui macho escroto, eu já fui tóxico, você sabe, inevitavelmente, né? Não que seja desculpa, né? Eu não sou alecrim dourado, sabe? Tipo, olha como ele pensa nas mulheres. Não. Até porque você já teve várias mulheres. Eu já tive várias. Eu já casei algumas vezes, né? Filhas mulheres. E tenho filhas mulheres. Cara, tu gosta graças ao Deus. Mulher mesmo, hein? Eu adoro quando ele fala das filhas mulheres, que ele faz... Porque eu tenho um orgulho enorme, assim, sabe? Graças aos deuses, assim, não que se fossem meninos não seriam bem-vindos, nada assim. Mas eu tenho uma percepção da mulher numa relação mais metafísica, mais divino, sabe? O sagrado feminino, uma coisa... A mulher é um ser biologicamente, mas também emocionalmente superior ao homem. Eu quero saber quando chegou isso na sua vida, porque se você já foi esse macho escroto... Não, eu digo assim, eu já fui e hoje assim... você tem essa sensibilidade... Em alguns momentos, sem que era assim, tipo assim, não, mulher pra mim é só pra... Não, nunca pensei assim. Quando você começou a enxergar a mulher com essa deidade toda... Eu acho que assim, com a professora Cida, com a minha mãe minha mãe casou 5 vezes, sabe? Maravilhosa. Eu queria que minha mãe tivesse casado entendeu? Tipo ela assim, casou 5 vezes? Ela casou 5 vezes, né? E se eu tivesse sido feliz, eu falo da minha mãe, eu falo muito mais do meu pai, porque eu era o rabinho do meu pai, a extensão do meu pai era quem? A Thaís. Meu pai sofria acidente de moto, falava, Thaís, estava junto? E todas as vezes eu não estava, mas era pra estar.
Então, assim, as histórias que eu tenho, tanto é que achavam que meu pai era pai solteiro. De você estar sempre com você. E não, eu tenho mais um irmão mais velho e tenho mais uma irmã mais nova, 10 anos mais nova que eu. Dos mesmos pais. Sim. Que na minha percepção, não eram nem pra estar juntos os dois. Eu falo, nossa, como você viveu com meu pai? Que era um ótimo pai, péssimo marido. Então, assim, a minha mãe ainda, pra mim, tá num lugar de construir essa relação com ela. Porque eu também entendo mas isso. Mas eu entendo, hoje, não é que eu entendo, eu procuro ouvir mais o que ela tem você e saber que é o local dela. Talvez você entende, mas não aceite. Eu também, você entende como é, mas fala, porra, mano, não precisava ter sido isso. Mas esses dias eu peguei o meu filho de 12 anos, assim, conversando com a minha sogra. Depois ele me contou, né? Que ele falou assim, sabe, vó, eu acho que você tem que pegar esse seu dinheiro, você tem que passear com amigas, você tem que viajar, você tem que... Você quer... E a minha sogra, a gente tá com cuidado um pouquinho maior com ela, né? Por causa da mente. A mente da gente começa a dar uma falhada, começa a ter uns alemães por aqui, você entende? E aí, então assim, e ele falou sobre isso com ela, e eu queria que a minha mãe tivesse essa percepção, se veja, se entenda, queira você estar à frente de você. Isso não quer dizer que você não possa estar com alguém, mas esteja porque você quer estar e te fazer muito bem. Então é toda uma história, mas a minha mãe era o pé de boi da minha casa. Entendi. Enquanto meu pai estava dando essa ajuda artística e tava trazendo essa atmosfera de realidade e utopia pra mim, a minha mãe tava só na realidade. Tá. Entendeu? Entendi. Então, a minha mãe teve, assim, eu falo... E a realidade é mais dura, né? É mais dura, você entende? Então, eu falo que eu tenho tudo que é de bom de todo mundo que passou pela minha vida. A tia Helena, que era da tia da minha mãe, que era a tia Rica... ela andava de salto. Ela andava, então a gente ia passar fim de semana na casa dela, em Garça. Quero mandar um beijo pra ela, inclusive. Faz anos que eu não a vejo. E ela andava de salto em casa. Puta, olha, isso eu achava isso o creme dela creme. Como que eu andava atrás dela? Na ponta do pé. E a minha mãe, e ela falava assim, Luísa, eu não gosto de criança, mas até aí você pode deixar porque ela é muito metida. Então, assim, eu tenho uma mesa de 10 lugares na minha casa. Porque na casa da tia Helena tinha uma mesa de 10 lugares. E era muito agregadora. Então, assim, a parte do pé de boi, que eu sei que eu tenho, é da minha mãe. Muito do meu pai, muito dos meus irmãos, muito de todas as pessoas que passaram pela minha vida, boas. As coisas ruins eu não dou pra ninguém, é só meu mesmo. Acho que é só meu. Tá tudo certo. Não, meus defeitos são meus. Por que a gente tava falando disso, gente? Por conta da minha separação, eu falei dos casamentos da minha mãe. Minha mãe casado 5 vezes, né? Você perguntou de onde que saiu essa ideia, assim, foi da percepção da minha mãe ter, tipo, não o casar 5 vezes, mas ter, assim, o entendimento de que ela precisaria ser, por exemplo, o meu pai, né, que a família dele meio começou a achar, porque eu nasci muito clarinho, né, bem loirinho, e meu pai é mais moreno, assim. E a família dele, uma galera bacana, assim, tal, deu umas mancadas de dizer que, tipo, poxa, mas será que tá acontecendo? Minha mãe casou virgem, aquela história, sabe, de saiu de casa para casar, né, e a família dele é uma família de grana, uma coisa assim e tal. E quando minha mãe ouviu isso, né, ela trocou uma ideia sobre, eles abafaram meio o caso, e aí meu pai deu uma de... isso daí vamos ver. E aí a família parece que começou a meio colocar a minha mãe e eu num potinho, sabe? Tipo assim, minha mãe falou, não. Meu filho não vai ser, né? Não vai ser o cantinho da sala. Né? É pelo machismo, né? E aí quando ela foi embora, saiu, bateu no peito, falou, não, mano, peraí, que isso, cara? Foi embora e voltou para casa. Só que, né, falando de 1970, a família da minha mãe, não, mulher desquitada, não é minha filha mais. Era desquite, né? Era desquite, mulher desquitada, né?
Então, houve sabe, essa... Quantos anos você tinha? 2 anos de idade. E aí a gente não tinha pra onde ir, né? Não tinha meio que... Pra onde que vai? E aí a gente ficou meio perdidão, assim, né? Vamos lá. Segura. Hoje os homens estão emotivos aqui nesse... mas eu acho que é natural, sabe? A gente tem que ser... Acho que a gente tem que ser... Nós somos seres emotivos, né? Esse papo de homem não chora, eu acho... Nossa, em casa não tem nada a ver, tá? Desculpa, mano, mas eu acho... eu acho lindo. Todo mundo tem que sentir. Enfim, e aí... Nesse lance da minha mãe ser a mulher que estava me proporcionando tudo aquilo, fazendo tudo aquilo, eu acho que eu comecei a olhar para a mulher com uma percepção diferente. Sabe, ela que falava para mim sobre transar, sobre, tipo, minha primeira relação sexual tinha 12 anos, uma mulher de 27. Pelo amor de Deus. Você acredita? Vamos falar com a Meire. Um beijo para você. Não sei onde você está no mundo. No mundo. Nossa, por um mas... momento eu achei que ele soubesse. Não Tudo de bom. Não sei. Foi em Iguape isso, nossa, né? Mas tocar nesse ponto da minha primeira experiência sexual. Eu sou muito grato a essa mulher. Porque ela nessa primeira experiência sexual, com 12 anos de idade, nessa relação sexual, nós namoramos durante 15 dias, me apaixonei, o amor da minha vida, imagina só, e ela olhando pra mim e falando, tadinho, né? Gente, eu me lembrei do meu marido, depois depois você me lembra. E ela foi muito feminista ao me iniciar sexualmente. Isso eu achei muito bacana, eu lembro até hoje, ela falou, vamos falar as claras aqui, o que você tem que fazer é a mulher gozar, meu irmão. Sabe? De colocar essa pra mim. Imagina, eu nunca tinha beijado na boca. Já fiz tudo de uma vez, sabe? E ela falava assim, deitava na casa dela, assim. Sabe? Ela falava assim, o que você tem que fazer é a mulher feliz. Esse papo de homem monta em cima e goza, meu. Isso não é ser homem, sabe? Então, sabe, tipo, sim, senhora. Sim, senhora. Sim, senhora. É assim, tá bom. Tá. Sim, e agora? Faz o quê? Assim, ó, isso, mais pra cá. Sabe, uma mulher... Foi muito incrível isso, cara. Né? Uma mulher de 27 anos pegar um menino de 12 anos, tudo bem que... Eu acho que eu já tinha esse tamanho com 12 anos. Eu ia te falar isso. Ela não cometeu, assim, né, hoje... Óbvio, né, tipo, inviável e tal, mas... Na época, eu estava no meio da galera fumando, sabe? Bebendo. Então, ela não cometeu, para o momento, uma atrocidade que, né? Sim. Mas ela me trouxe para esse universo, sabe? E aí, quando eu voltei para casa, minha mãe falou, e aí, como é que foi? Não sei o que. Eu falei, mãe, transei. E a sua mãe lá? E minha mãe, tipo, e aí? Como é que foi? Que legal. Como é que foi? Eu falei, puta, foi assim, foi assado, foi maravilhoso, não sei o que, blá, blá, blá. E uma coisa que, assim, quando eu contei isso, né, eu não contei esses meandros, sabe, tipo, detalhes. Sim. Ela falou assim... É só de você contar. É só de contar, né? Ela colocou mas ela me fez uma pergunta muito legal, assim, ó, deixa eu te perguntar uma coisa, filho. Você fez ela feliz? Eu olhei e falei, mano, parece que eu falei, quase que eu pensei, falei, mano, será que essa mulher combinou com a minha... Não, a gente morava em Praia Grande na época, e essa experiência que eu tive foi em Iguape, sabe? 400 quilômetros de distância, assim. E, tipo, eu olhei pra ela, assim, e assim, por ter tido uma vida um pouco mais, sei lá, né? Não vou colocar difícil, não, porque acho que não é por aí. Mas eu fui uma criança tive que ter uma consciência muito, sabe, com 6, 7 anos eu pegava ônibus para ir para a escola em Santos, coisa que eu não, sabe? Mas você acha que na nossa geração isso era mais comum? Na nossa geração eu digo porque eu acho que você ouvir histórias de crianças mais começaram soltas. Muito mais cedo, porque sim, precisaram. E é aí que eu acho que a nossa geração peca com a que está vindo agora. Mas sabe uma coisa que eu também acho que, sabe, eu entendo eu faço isso com minhas filhas. Imagina que eu não deixei nenhuma. Imagina, amanhã a minha de 22, ela virar
almoçar com a gente. Eu vou pegar ela, vou de carro pegar ela sabe, na porta de casa. Eu podia falar, mano, pega um ônibus, vamos lá. Olha. Mas eu acho que aí é uma gentileza. Sim. O que a gente pode fazer, o que a gente puder fazer, eu acho isso legal. Não pense que minha mãe me mandava de ônibus, que ela falava, vai lá aprender para ser homem, rapaz. Agora, imagina. A necessidade e o ensinamento da necessidade, eu acho que é outra história. Acho que faz parte desse. Porque eu acho que porque eu acho assim, a gente poder, porque as coisas que aconteciam comigo nessas viagens de ônibus, muitas delas não eram legais. Não, mas sabe? Tem essa. Entendeu? Também. Então, tipo assim, esse pessoal que fala, no meu tempo as crianças eram tudo mais. Não era legal, cara. Já foi abusado dentro de ônibus, entendeu? Entendeu? Nunca foi. Com 6 ou 7 anos de idade, sabe? Não são esses extremos. Essa coisa, tipo assim, macho, só na dor a gente aprende. Mano, desculpa, cara. Não precisa, né? Esse negócio. Eu sinceramente, eu acho uma puta sacanagem colocar com a criança, sabe? Dá pra aprender no amor, pô. Dá pra aprender no amor. Porra, por que não? Sim, exatamente. Sabe? Deve-se aprender no amor. Sim. Né? Então, eu acho que essa visão, vamos lá, hein? Longe de estar num lugar de fala, ou tentar me apropriar dessa perspectiva, de jeito nenhum, mas eu acho que como uma obrigação de todo homem que hoje tem acesso. Eu acho que ter acesso hoje é muito mais do que buscar, é pelo menos estar aberto. Eu acho que é machista hoje quem quer. O cara bate no peito e fala, sou mesmo. Sabe? A informação tá aí. A informação tá aí. Esse papo de, mas eu não sei, sabe? Tipo, e aí é o que eu falei, assim, eu já tive atitudes, porque a gente foi criado dentro de um sistema na qual... Mas mesmo assim, você está me contando de uma geração que teve acesso ao machismo, provavelmente, muito mais naturalmente do que a gente. Muito mais. Agora, né? Mas conseguiu ter... Sim, eu tive uma sogra, né? Uma das minhas sogras, das várias sogras que eu tive, que era aquele papel, sabe? No domingo, ela começava o almoço de domingo às 8 da manhã, enquanto todos dormiam... E ela punha a mesa para todos, e aí ela só almoçava, porque não cabia ela na mesa. Aí, depois que todos almoçavam, iam todo mundo dormir, aí ela ia almoçar, e depois ela ia lavar toda a louça. Eu aguentei um domingo, mano. Depois você foi ajudar. No próximo eu falei, você me desculpa, mas eu vou lavar a louça, cara. Senhora, estou aqui. Sabe, senhora, não, por favor, mas foi, não, senhora, né, por favor, que isso. Então, esse papo de tipo... Então, foi muito legal ter sido eu e minha mãe, sabe? E ter sido a minha mãe, sabe? Tipo, irmão, lavar banheiro. Sua função é essa, tá? Então, a minha função é a cozinha, tu é o banheiro. O quarto e sala, que eram a quarto e a sala, a gente, durante a semana, mas uma vez por semana, lavar a cozinha e lavar o banheiro. Então, você escolhe o teu dia aí, qual é o teu dia mais suave e vai. Interessante, porque muitas mulheres reclamam, às vezes, do marido, né? Mas quem educa os homens? Quem educa os homens são as mulheres. mulheres. Né? Então, muito lindo esse trabalho da sua mãe com você, porque, sim, são as mulheres que educam os homens, né? E o machismo, eu acho que é... Nós aqui temos 7. Nós juntas temos 7 homens, por isso que eu te falo. 7 só? É interessante. Sem falar os maridos, né? 7, 8, 9, então, junto, né? 9. É. Quase. A gente nos conta. A gente tá foda. É porque eu tenho a Andréia, que é o meu braço direito e esquerdo em casa, que é o amor da minha vida, minha amiga. A gente faz terapia todo dia junto. Não é essa Andréia, gente. É a Deinha maravilhosa. Ela é maravilhosa. E eu sei o quanto de trabalho ela tem em casa. Porém, se ela chegar e tiver uma cueca fora do lugar, ela não pega. Porque eu disse não vai pegar. É isso aí. Não vai pegar. Porque esse é o movimento natural que existe, precisa existir dentro dessa casa. Você não quer ir morar um pouco na minha? Pode mandar os seus lá pra minha casa. Porque eu acho que quando... Tipo uma personal pra colocar assim, mas ordem. eu acabo destoando porque eu sou chata demais. Mas necessário, eu acho que precisa disso. Entregar
legal o carinho. É na hora que eu coloco na cama. Isso é amor, mas é um amor ativo, um amor que sabe o que realmente é importante. Eu acordo às 8 da manhã aos domingos pra fazer almoço pra galera. Legal. Eu passo 3 dias fazendo Uma gentileza. Natal. Não tem problema se ser gentil. Na mesa todo mundo me ajuda. Na hora Não de tem lavar, problema. todo mundo ajuda. Não, é que a gente sempre fala assim, então agora o homem... Dá pra ser tudo. Dá pra ser tudo. Dá pro cara, tipo, sabe? Dá pra todo mundo. Esse sistema, essa sociedade que eu sempre falo desse modelo judaico-cristão, não é uma crítica às religiões. Eu tenho a minha. É uma crítica à sociedade. É um modelo de a mulher ter uma culpa eterna de que ela tirou-nos do paraíso. O que é o paraíso? Que lugar é esse, né? Tipo, é o My Little Pony, sabe? Que da onde que a gente queria ficar, sabe? Tipo, que ser humano é esse, sabe? Acho que eu vou fazer uma curva. Acho que eu vou fazer uma curva. Sabe? Tipo, você fala assim, meu pônei, né? Você fala, tipo, e aí essa culpa da mulher, sabe? Então, é horrível. E isso é trazido até hoje. É trazido até hoje. Fala assim, não, isso melhorou muito? Melhorou. A gente está caminhando. Eu falo para os meus alunos, eu falo assim, mas é que nem você está falando, é o mundo de hoje. Eu falei, gente, sabe o que é? É que graças a isso daqui, a gente está vendo muita coisa. Isso. Mas o mundo de hoje está bem melhor. Não se tem mais tacado gente na fogueira simplesmente por ter uma outra religião, né? Por ser mulher. Eu acho que pode falar até melhor do que eu tô aqui com 2 educadores maravilhosos. E assim, a gente estava falando fora nos bastidores sobre o quanto a gente caiu na besteira de todas as vezes fazer o mesmo comentário. É tipo assim, ó, tá frio hoje, né? Nossa, hoje tá calor, hein? É quase que a mesma coisa quando a gente diz, mas hoje em dia tá perdido. Não está. Procure saber. Dá uma estudadinha um pouquinho só. Procure saber história e entenda o comportamento humano. Gente, a gente olha, é histórico. Thaís, você tá certíssima. Dá um toque para vocês. Se quiser, assim, só um pequeno assim, esforço. Leiam um cara, Yuval Harari. Ele escreveu um livro, entre vários, mas começa por ele, chamado Sapiens. Nossa. É isso, sabe? Tipo, e aí ele fala da nossa colocação na Terra desde 3.000 antes de Cristo, né, na teoria da evolução, sim, né? E essa condição histórica nossa é suprimida da sociedade. A gente pensa que eu lembro na faculdade, na aula de antropologia, a gente fez uma pesquisa. O professor ensinando sobre pesquisa científica, como elaborar e tudo mais. E a questão era religião, né? E aí ele falou, faça uma pesquisa sobre qual era a religião de Jesus. Faça. Aí eu falei, caraca, peraí, mano. Nem eu sabia. Sabe qual é uma coisa que eu nunca tinha pensado? Não era Jesus? Daí sabe, tipo, eu falei assim, Jesus, mano, tá bom. Aí eu lembro muito desses dados, porque assim, 80%, 82% falaram que ele era católico. Né? Porque... E aí, né? E aí os outros % falam assim, mas não foi ele que inventou a religião? Né? Sabe quando você fala assim, e aí você fala dessa questão de história, e assim, não tem porquê, eu falo para os meus alunos e para quem eu posso estar na proposta de educação, né? Sim. Que a gente educa sempre, né? Não apenas sendo professor, né? É full time, eu tenho E aí eu falo assim, gente, estudar um pouquinho de história não faz com que você perca as suas condições metafísicas, a tua religião. Acreditar na ciência não dispensa necessariamente a ideia de você não ter religião. Né? Eu falo isso porque uma vez, foi um caso, recortando sobre esse assunto, eu fui chamado na reitoria da faculdade uma vez. Assim, e aí, mano, você é chamado pelo reitor... Ou você fez um negócio muito legal ou muito merda, né, mano? Você fez um negócio muito bacana ou muito bosta, né? Aí, eu não sei se por uma baixa autoestima, eu fui pela segunda opção, sabe? Tipo, eu falei... você fala, porra, o que foi? E resumindo, né? Que história é essa de você falar de que Jesus era negro? Eu falei, oi? Poxa, aí o que aconteceu? Um aluno, eu dou aula de História da Arte, então eu falo de 40 mil antes de Cristo, vou falando da estética, né, da transformação, e aí no momento quando o Império Romano
traz o cristianismo para si, obriga como religião oficial do Império Romano, eles têm que romanizar esse Cristo, esse indivíduo, Yeshua, que era um cidadão judeu ali daquele lugar, né, onde era muito impossível ele fisicamente, esteticamente ser loiro do olho azul. Por Né? favor, gente. Principalmente por ainda não ter uma colonização romana aprofundada e não ter essa junção desses dois povos. E eu falava sobre isso, né? Sobre como foi importante para o Império Romano romanificar esse novo Deus, esse Jesus, para que os romanos aceitassem. E ponto. A aula foi sobre essa estética. Então, entenderam? A arte, gente, também serve de manipulação. A aula foi isso. Né? O aluno chegou em casa, tá vendo, mãe? Você fica com esse negócio de querendo me levar para a igreja? Olha aí, o professor falou assim, 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 assado. E a mãe era amicíssima do reitor de infância, alguma coisa assim. Aí eu falei, reitor, posso fazer o seguinte, então? O senhor tem 40 minutos? Olhou para mim assim, tipo... Quanto tempo? Botou, sabe, a cadeirinha para trás. Tenho. Eu falei, posso lhe dar a aula que eu dei? Eu não vou me explicar, eu só vou dar essa aula. O que o senhor achar, o senhor faz o que o senhor quiser. Eu falei, tá bom. Sabe, o cara se prepara e fala, vai. Agora Vai. 40 minutos. Aí eu dei a mesma aula, mas sem tirar nem pôr, para ser justo, sabe? Comigo mesmo até, né? E o reitor acabou assim, falou, professor, muito obrigado pela aula. Obrigado. Foi ótimo. Tudo de bom. Obrigado, não tá? Não quero nem terminar de Não, conversar, valeu, mas já está obrigado. Essa terminada. conversa, obrigado mesmo. Tipo, que legal. Não, que bacana. Tipo, nem falou, tipo, olha, você tá certo, você tá errado. Só obrigado, valeu, tchau. Sabe? Então, tipo, eu acho que quando a gente toca nessas questões sobre o feminino, sobre isso, é muito amplo. E é muito bacana da gente poder falar Muito sobre... história. É muito história. E esse ponto, Thaís, que você levantou sobre a história, eu acho que é necessário a gente ter esse discernimento histórico, mesmo que razoável, não precisa ser historiador. Não é isso. É o mínimo de conhecimento. O mínimo de conhecimento, né? E a gente... Meu pai também me trouxe muito. É legal, traga sempre. Né? E a gente tem a gente tem um problema, né, de educação. Sim. Né? E a gente, enquanto esse problema, principalmente da supressão da história, né? A gente suprime, assim, a gente tem uma referência para mim muito boa, que é a Rita Von Hunt. Né? Nossa, é tão familiar para mim. Ela tem ela para mim é fantástica, assim, ela é maravilhosa, é filósofa, ela tem um canal tem um canal no YouTube então incrível. Alguma coisa dela. Ela é maravilhosa, assim, ela é muito boa. Hã? Ela é uma drag, sim, uma gente, drag. ela é professora. Ela é fodida, assim, pra muito caralho. boa. Nossa, ela é incrível. E ela fala muito sobre esse revisionismo histórico. Isso. Né, que o tempo todo a gente está revendo, de acordo com governos, interesses e afins e sociedade, épocas, se revisita a história e se reconstrói. Na verdade, a gente traz até nas nossas memórias ancestrais, né? A gente dá até uma... A gente tem todo esse lugar dentro da gente. A gente acaba acessando muito isso ao longo da nossa vida. E entrando em contato com essas dores que são dores ancestrais. Muitas mulheres, por exemplo, quando estão sofrendo uma traição, elas sentem uma dor tão profunda, mas essa dor é só dela? Nem sempre. Essa dor é da chaga do feminino, realmente, que é como se a gente fizesse um download, está aqui nas nuvens, e a gente faz um download disso e a gente acaba sentindo com muita firmeza. Meio que conjunto, é isso? A história está dentro da gente, né? Por mais que a gente não queira, não vou estudar história, não gosto de história, mas a história, a gente é a história. A gente vem trazendo como se fossem as nossas raízes ali, ó. Vem trazendo como se fosse a raiz. Somos a folha da árvore, por exemplo, mas e as raízes que estão nutrindo a gente? Todo esse conhecimento, tudo isso vem. Eu vou fazer uma curva, voltar lá atrás. Vai. Bora. Eu cheguei a anotar aqui no papel quanto o Lucas falou. Que a mulher te disse, você tem que fazer a mulher gozar. E depois a sua mãe te disse... Você fez ela feliz? Esse lugar, Lucas, eu como terapeuta sexual, tenho trabalhado muito isso.
No sentido de que a mulher, ela sim, ela é uma deusa, ela é incrível, ela Ela é. Mas o homem não precisa fazê-la gozar e nem fazê-la feliz. Porque muitas mulheres, no vazio existencial que elas têm, muitas vezes na ausência do pai, porque o homem é raro uma história de mulher que tem um pai muito presente. A mãe presente com o menino é mais comum. O pai presente com a menina é um pouco mais raro. Mulher. E o pai, ele é o primeiro agente formador da sexualidade feminina. Então, a maioria das mulheres aí que não tiveram um pai muito presente acabam tendo essa necessidade do afeto, e ela acaba buscando esse amor paternidade paterno no cara, né? Quando ela acha um homem que eu vou te fazer gozar, eu vou te fazer feliz, esse homem conquista essa mulher, mas não conquista como uma mulher, conquista como uma filha. Então eu trago muito essa responsabilidade para as mulheres de que o seu prazer é responsabilidade sua, a sua felicidade é responsabilidade sua. Até porque, olhando para uma outra vertente, para um outro extremo, é legal, como que o homem fica nessa situação com essa responsabilidade de eu tenho que fazer a mulher feliz, eu tenho que fazer a mulher gozar. Por isso que muitas mulheres fingem orgasmo. Porque elas sabem que se ela não sentir, se ela não gozar, o homem vai se sentir menos homem. O homem vai se sentir mas ele triste. vai se sentir ele vai se sentir impotente, né? Exato. Vai se sentir menos macho. Exato. E aí, diante disso, muitos homens acabam desenvolvendo disfunções sexuais. Né? Disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retardada. Porque é uma ansiedade de desempenho tão grande. De desempenho, sim. Eu preciso fazer essa mulher, eu preciso ser o melhor, né? E o relacionamento, o sexo, não é isso. Dentro da filosofia tântrica, a gente trabalha muito esse lugar de é você com você mesmo. Embora estejamos aqui os dois juntos num ato sexual, e aí eu tô falando de um tantra dentro de um casamento, de um relacionamento, né? Não dentro de um tantra terapêutico, onde não tem esse envolvimento sexual terapeuta com paciente. Mas mesmo ali, ó, num relacionamento a dois, homem e mulher, mulher e homem com homem, mulher com mulher, enfim, não importa. Mas é cada um pelo seu prazer, cada um pela sua felicidade. Porque a felicidade e o prazer, ele depende de questões internas. Não tem como você me fazer feliz ou você fazer alguém feliz. Não, você sim. proporciona. Então, tirar essa responsabilidade, esse papo de uma pessoa ser um porto seguro, isso eu também acho... Tirar esse peso é muito importante de cima das costas do homem. E esse preenchimento que muitas mulheres buscam, e aí elas acabam entrando numa cilada de um relacionamento, onde daqui a pouco esse homem vai cansar de fazer tudo por ela. Mas eu acho que mas no que eu penso também, André, assim, concordo contigo, mas eu tenho um questionamento, isso pode me ensinar muito. Questione. Que é justamente isso, sabe, assim, eu acho o homem tão egoísta, no sentido sexual, no sentido sentimental, no geral, tá? Eu acho que eu não sou régua para ninguém, ninguém é régua de ninguém. Mas a gente vê num geral, sabe, assim, essa ideia, o machismo é tão presente, né, no dia a dia, em falas de grandes, né, não vou nem entrar no assunto aqui, mas, né, nessa coisa da mulher ter sido, sabe, eu tive essa visão até pelos relacionamentos que eu tive, a gente começa a estudar um pouquinho o papel da mulher na história, sabe, sempre de servidão, sempre de ser usada para satisfazer o cara. Gozou, amor? Por isso que eu entendi o que ele quis dizer naquela hora. Entendeu? Tipo, mas você entende não é tipo... Você entende que a mulher também se coloca nessa posição? De querer fazer o cara... De servidão, de se permitir para preencher um vazio. Mas a gente foi colocada nisso durante mas a gente, de anos. Eu acredito na autorresponsabilidade. Também, não tenho dúvida. Então, a mulher, muitas vezes, ela se coloca nessa situação para ter um benefício próprio. Mas eu também acho que foi condicionado a isso. O processo, sabe, condicionado, não é da natureza da mulher, sabe? É o que vem historicamente. Eu acho que historicamente essa condição de servir à mesa, de servir, sabe, de... Ou fazer uma coisa ou fazer outra. Ou você é satisfeita sexualmente ou você nunca é. E eu entendi quando ele disse, porque ele tinha duas mulheres naquele momento
que se preocuparam em contar para ele, dizer para ele que ele precisava aprender sobre isso. Porque... Então, eu como mãe de meninos, eu digo, você precisa aprender, já que você gosta de mulheres, as mulheres fazem parte... desculpa, gente, olha, viajei, hein? Não. É que eu tava conversando tipo assim, ó. Bora. Aqui, ó. Entender o corpo feminino, entender Isso. a visão feminina, porque eu entendi quando você disse e me veio à cabeça os homens que não sabem nem o que é um clitóris. Minha mãe teve, porque eu falo sempre minha mãe, porque... Aí você me pergunta, desculpa, só pra Claro. terminar, porque eu acho que a Andréia, às vezes, ela é extremamente compreensiva, mas até demais. Entendi. Me irrita, porque os homens, eles precisam conhecer também a gente. Com quem eles estão se relacionando? Já Mas que e a eu nossa me conheço, responsabilidade de se total impor? nossa, De total se impor, de nossa. falar assim, olha, vem cá. Só que a mulher, muitas vezes, no medo de perder esse homem, por Não, uma no medo de carência ser vista como puta. Eu Ela acho, é mulher de falar assim, ó, dentro chupa do aqui, casamento, não aqui. e quando ela faz alguma Bem coisa isso, sabe? diferente, não só... É. Eu tô falando na parte sexual, mas o marido diz, onde você aprendeu isso? E mete a mão na cara dela. É isso mesmo. Como eu estou te dizendo, como uma mulher que já apanhou, eu te digo que isso acontece mais naturalmente. Mas aí do que a você gente tá imagina. apanhando até hoje? Claro que não, mas isso Pois é autorresponsabilidade. Sair da relação. Mas sabe? quantas não saem? Quantas não sabem? Quantas não sabem? Por isso que eu gosto sempre de deixar muito claro. O homem não tem que te fazer gozar. O homem não tem que te fazer feliz. É nesse sentido que eu tô trazendo. Você tem a opção de sair de um relacionamento tóxico. Porque enquanto tiver mulheres que se permitem ser oprimidas, vão ter homens opressores. Eu acho que é uma faca de dois legumes. Mas você concorda que a força é muito maior de um lado do que do outro? Com certeza, é. Sabe? Mas tipo, ainda assim, existe e uma não digo nem saída, força física, homem e mulher, não, eu digo assim, a força social em cima do homem. Sem dúvida nenhuma. Sobre essa. Então, assim, eu acho opressor colocar essa responsabilidade. Eu acho que sim, cada um é responsável por si. E a gente está indo mas nessa direção. Quando a gente fala, a gente cai num assunto, sabe, chamado o quê? Meritocracia. E tem que começar ensinando os meninos filhos. A gente sai de lugares diferentes. Entendeu? Então, quando a gente sai do mesmo lugar, a gente tem oportunidades iguais de chegada. Quando a gente sai de lugares diferentes, então, assim, no Brasil, acho que no mundo ocidental, pelo menos assim, o pouco que eu conheço isso, ser homem e ser mulher, infelizmente, a mulher sai um passo atrás. Sinceramente. Hoje tem uma percepção que isso está mudando. E você sabe por que está mudando, Lucas? Eu vou te dizer rapidamente aqui. Você sabe que cresceu nos últimos anos a incidência da violência doméstica. Cresceu muito. E por que isso está acontecendo? Porque a gente, de alguma forma, está se conhecendo. Isso aí. E está se colocando. Não, eu não aceito mais que você faça isso. E nem que você fale comigo dessa forma. Eu estou aqui junto com você, eu estou aqui para você. É só você ver o número de feminicídios e o número de mulheres que matam homens. Exatamente. É discrepante o negócio. Então, é uma faca de dois gumes? Sim. É uma via de mão dupla? Também. Porque nós estamos na mesma direção, mas o aprendizado precisa ser dos dois. A gente precisa aprender o quanto nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo nosso controle, pelo nosso corpo. E os homens precisam aprender que para estarem nesse território também precisam conhecer. Isso é legal. E quantas mulheres que ouvem a coleguinha reclamar do marido, porque meu relacionamento é legal, e essas mulheres muitas vezes viram para outra e falam assim, mas ele é bonzinho, você vai sair, você não vai achar outro melhor, que não sei o quê, e acabam não encorajando. Ou tipo, homem é assim mesmo. Homem é assim mesmo. Imagina, você tá reclamando de barriga cheia. Eu acho isso muito bosta, mano, de boa. Então, eu acredito que as mulheres, elas devem se unir aí numa sororidade porque, realmente, a força masculina é maior. Mas tem muitas mulheres que poderiam ser... A sororidade define, né? As mulheres se unirem realmente para ter compaixão uma pela outra, quando a outra estiver dentro de um relacionamento abusivo, encorajar, olhar para isso e falar, não precisa disso. Quantas ONGs tem? Eu faço parte de uma ONG de terapeutas que atende socialmente mulheres em situação de vulnerabilidade. Não é vulnerabilidade só financeira, vulnerabilidade porque... emocional, ou várias vulnerabilidades. E essa vulnerabilidade emocional, muitas vezes ela começa num relacionamento extremamente amoroso.
Essa minha preocupação. Super, tudo bacana, Essa lindo, minha preocupação. maravilhoso. É aquela mulher que está sofrendo um relacionamento abusivo, mas todo mundo que olha para aquele relacionamento fala, mas seu marido é incrível, ele ajuda você a lavar a louça. O seu marido tira a mesa para você do café. Vai para o quinto dos infernos. O homem não tem o direito de fazer tudo pela mulher, porque ela é forte, mulher não é sexo frágil. Ela precisa se empoderar de dentro para fora, porque ela tem condições. Chega desse negócio de achar que o homem tem que porque ele oprimiu você. Ele oprimiu você, então agora você levanta e anda. E mostra para esse homem como é que ele anda também. Porque senão vai ficar aquela relação doentia. Um fazendo pelo outro. E isso para mim é um relacionamento saudável. É um relacionamento onde a mulher está em cima das pernas dela, porque ela tem raízes, que são os antepassados dela. O homem está em cima das pernas dele, porque os homens também estão adoecidos. Sim. Não só as mulheres. Só que os homens, enquanto eles... Homem não chora, homem é forte, homem é isso, homem é aquilo. Os homens estão extremamente adoecidos. E muitas vezes eles não se permitem falar que estão adoecidos. Mas então, eu gosto muito de trazer essa responsabilidade, sabe? Tanto para um quanto para outro, porque esse negócio de... Ai, Lucas, toma. E aí você vem e me dá um. Cada um cata o seu e come, sabe? Eu tô assim hoje. Lucas, olha, relaxa, porque isso transcende a nossa existência neste momento. Não, de boa, eu acho que é momento. Andréia está aqui no momento, Se ela de tivesse boa. uma peixeira na mão, Falei pra falar, aqui vivo. As nossas verdades, cada um tem a sua verdade, porque o que eu tô falando tem muito a ver com a minha história pessoal. Teu e o que relacionamento. vocês dois estão falando tem muito a ver com a história pessoal de vocês dois. E é legal trazer esses dois lados, essas duas abordagens, para que quem estiver assistindo entenda qual é a sua verdade, qual é a sua situação pessoal. E aí você entende o que faz sentido para você, porque de verdade o que não faz sentido para você, não pegue. Tá? O que eu tô falando faz sentido para mim, o que vocês estão falando faz sentido para vocês. Tem relacionamentos, não digo relacionamento só de marido e mulher, né? Mas relacionamentos dentro da escola, dentro do trabalho, relacionamento entre homens e mulheres mesmo. Onde sim tem esse lado do homem violento, tem, da mulher que é oprimida, tem, mas também tem um outro lado que precisa ser visto, porque tudo tem os dois lados da moeda, né, gente? Vocês concordam? Ou seja, vocês entenderam o que eu tô querendo dizer? Entendi, mas eu acho que tem um lado da moeda que é mais pesado. Explica aí. Sim. Não, eu concordo com você. Sabe, tipo assim, tá naquele ambiente... Eu concordo. Eu acho que eu acabei puxando um pouquinho aqui pra minha dor, realmente, pra dor interessante que quando a gente se dispõe a trabalhar como terapeuta, começa a chegar até a gente pessoas com a mesma vibração que você, né? Então, eu recebo várias mulheres nesse lugar no qual eu tô retratando aqui. Mas que é uma realidade. Mas é óbvio, gente, que a grande maioria, sim, o homem acaba, né, muitas vezes... É que a gente não precisa ir para os extremos. A gente só precisa dizer que sim, nós precisamos ter autoconhecimento. Sim. Homens e mulheres terem autoconhecimento. Você só consegue ter um relacionamento, se relacionar fisicamente, sentimentalmente com uma pessoa, se você reconhece os seus sentimentos. Se você sabe de onde você veio, por isso a importância da história. De onde eu vim, eu sei da minha história. Onde eu estou e para onde eu quero ir. Eu vou dar um exemplo do que acontece. O que ela quis dizer, gente... Puta, cara, isso é um puta machismo, como. Velho, entendeu? Vocês já viram quanto isso acontece? O cara interrompe... Não, então, o que ela quis... Tá querendo dizer mano, ela disse, velho. Porra. Deixa ela dizer. Deixa ela dizer, sabe? Então, assim, a gente... É nesse ponto, sabe, André, que a gente... E que a Thaís colocou muito bem... Que a gente tem ainda, eu acho que uma batalha... A gente, me permita me incluir, porque eu acho... Sabe uma fala que eu acho muito bacana, que... Tá falando de racismo, mas cabe muito bem. O Mano Brown, porra, né? Racionais MC, um monstro, né? Ele falou, uma entrevista dele, ele falou um negócio muito bacana, assim. Ele falou que é de vanguarda o branco lutar contra o racismo. É necessário, né? E aí eu acho, vou falando agora do feminino e tudo mais, é necessário o homem lutar contra o machismo.
Eu acho que a sororidade entre as mulheres é uma puta luta que, poxa, vocês... Tem aquela dona de casa que apanha e fala, não, minha vida é assim, Deus quiser, sei lá, qualquer razão, não põe meus filhos. Tem um monte de questões que ela vai, direciona e fala que é assim, tá tudo bem. Né? E até vocês, né, terem esse discernimento de falar, opa, peraí, não é assim, cara. Ninguém tem... Às vezes passa uma vida toda. Não tem religião alguma, ideologia alguma que diga que um dos indivíduos tem que apanhar para poder conviver, ou ir para o céu, ou ir para alguma coisa. Não tem nada, não conheço. Né? Então, eu acho que quando a gente traz também para esse lado, é a obrigação do homem também olhar e falar, mano, peraí, eu já fiz muita merda, cara. Né? E quando vê alguém fazendo merda, falou, irmão, vem cá, vou trocar uma ideia aqui. Você é muito macho, né? E não é dar uma de violentão, não é isso, não, é chamar o cara e falou, vem cá, irmão, tu viu o que tu falou pra mim, né, cara? Porra, gostosa, hein? Eu vejo na academia muito isso. Na academia eu vejo muito isso. Sabe, pô, você tá fazendo exercício, a mulher abre a perna, os caras assim, ó. Como se fosse pra ele. Pô, meu irmão, vai pra porra, né? Tipo, vai, sabe? Tipo, é um constrangimento, sabe? Sabe, um constrangimento, assim, de ser o corpo feminino. Sabe, a mulher está ali, um símbolo de sexualidade. Só. Tipo, mano, respeita aí, cara. A menina tá ficando com... Deixa eu fazer o exercício porque tu tá olhando. Mas tu viu que gostosa? Fala, toma no seu cu, cara. Né? Você me desculpa. Eu acho que a obrigação do homem que constrói essa consciência, chega a essa consciência, busca essa consciência, é a obrigação dele, junto a outros homens, junto a outras mulheres, fala, tá errado, irmão. E sempre de mão dupla, o homem buscar isso e a mulher também se impor, as duas coisas. Sim. Então foi bem essa pontuação que eu gostaria de fazer, para ter sempre esse movimento duplo, porque assim os dois lutando por isso, por esse lado, demais, aí a força sim cresce. Sim. Não a mulher naquele espaço de esperando que o outro a reconheça. Mas sim, ela falou, mostrando... reconhece aí, irmão. Exatamente. Eu acho que é preciso reconhecer. E quando eu falo sutil, dá para ir fazendo esse movimento. E quando minha mãe perguntou se eu fiz ela feliz, não foi se ela obviamente não tinha, eu tinha não era feliz no sentido de tipo, você fez ela gozar, não foi isso? Não. Foi assim, você foi carinhoso com ela, você foi legal, porque esse é o relacionamento, vou colocar agora sexual, que a gente espera. Um negócio bacana, não é essa coisa que no geralmente acontece, é o quê? O cara gozou, virou pro lado e pronto, acabou. Né? O sexo acabou quando o cara goza, não é? No imaginário coletivo, gozei. Até em filme a gente vê isso metaforicamente colocando, acabou quando? Acabou quando o cara gozou. Né? E aí sim, se é mulher ou não. Então quando eu falo de homem ter esse papel de buscar a felicidade da mulher, é um papel mútuo, realmente, André, você tem razão, todo mundo tem que buscar, é o que eu sempre falo assim, a vida é o outro, sabe, eu tenho um pensamento, a vida é o outro, sabe, para que você seja melhor, é para você mesmo, é para você ser feliz e tal, mas, você faz isso fazendo pelo outro, esse é um movimento interessantíssimo, onde existe até uma corrente que fala que o amor, não existe amor próprio. Você se ama amando o outro, até porque não tem eu e você, temos nós, né? Somos todos um. Então, quando você olha que você está respeitando uma mulher ou que você está respeitando um homem, você está respeitando a si mesmo. Né? A mão que dá flores, ela fica cheirosa. É isso mesmo, é bem por aí. Então, eu acho que sim, esse movimento de buscar é dos dois. Isso é importante a gente entender em várias escalas. Estamos falando aqui da sexualidade, mas falando também das relações profissionais, porque os salários são menores, horas trabalhadas, enfim. Essa busca da igualdade tem que haver o consenso, né? Tem que se buscar todo mundo, toda a sociedade buscar isso. Né? Eu acho que isso é bacana, tanto... É o que eu sempre falo, é uma moeda de dois lados, tem um lado mais pesado que precisa ficar tudo mais igual. Eu tenho esse pensamento e eu acho que a gente está caminhando para isso, sim.
A gente caminha para isso e é importante a gente frisar mais uma vez que aqui a intenção é que seja um papo leve, descontraído e tranquilo. Claro que nós estamos em 3 aqui hoje, então a gente traz a visão de cada um para esse momento e a André, como terapeuta, amplia um pouquinho mais. A gente sabe sobre a importância de falar sobre a sexualidade, da liberdade sexual e da vida de nós mulheres, mas a gente também sabe que cada mulher tem a sua história e cada mulher conta de uma forma. Dizendo agora, indo um pouquinho mais a fundo, pesando um pouquinho mais a mão. Quando a gente fala de sexualidade e você se olha dentro da sua casa, dentro da sua realidade e sente que esse papo já não é leve e que você precisa de ajuda, que você precisa de um olhar profissional, peça orientação, peça ajuda. Nós sabemos que mulheres estão sim sendo abusadas até dentro de casa. Nós sabemos sim que mulheres estão sendo colocadas de uma forma pesada dentro dos seus relacionamentos. E a gente está falando aqui da experiência de cada um. Mas se a sua experiência é diferente, procure ajuda, tá? Procure ajuda. Não é normal doer na alma, não é normal doer no coração, não é normal viver um relacionamento que te traga pesar, dor física e sentimental. Então é importante que a gente traga aqui o nosso posicionamento, nossa realidade, sabendo que existe a sua realidade também aí do outro lado. Tá legal? E principalmente ficar nessa energia da culpa, né? Ah, mas talvez meu relacionamento não vai bom porque a culpa é minha. Não. Tem esse negócio da culpa. A mulher carrega muito essa culpa de... Ai, porque você acha que eu sou culpada. Não, você não é culpada de nada. Vai ser feliz. E a gente tá aqui realmente numa posição de despertar. Despertar assuntos. Boa. Se algum desses assuntos despertou em você, aí você busca uma cura, tá? Para ele. Terapêutica, da forma como você sentir que faz sentido para você. E aí, é bem isso. Acho que só não é resolvido o que não é falado. Exatamente. Né? Exatamente. E na pior das hipóteses, você canta, que cantar os males espanta, que eu tô doida pra ouvir esses dois aqui. Eu ia trazer, soltar a voz, falar de música. Eu ia trazer o violão. O Lucas, além de professor, educador, poeta, também é músico. E compositor, sim, musicista, toca vários instrumentos, não? Eu minto bem, eu finjo bem. Como eu não tenho educação musical, eu me sinto desrespeitoso a alguém que estudou música, sabe? Autodidata? Autodidata. Então, nunca estudei, nunca fiz. Então, assim, eu falo assim, eu sou músico, eu falo, não, músico é o cara que estudou música, né? Então, eu me virei, assim. Então, tipo, eu tava gravando meu primeiro disco. Eu lembro perfeitamente, em 2014, eu estava gravando meu primeiro disco, falei, poxa, eu arranho no piano, mas eu queria, fazer um negócio assim, sabe? Então eu preciso aprender melhor. Foi um disco que demorou 1 ano para ficar pronto, imagina? Nossa! 1 ano fazendo um disco de 13 músicas. Né? Tá lá, demorado, o processo é demorado. De eu gravei a maioria dos instrumentos, né? Então, quem quiser ouvir o disco, agradeço, por favor. Tá lá no @lucas.funari. Depois, se quiser colocar um CGzinho embaixo, agradeço demais vocês. Sim, tá? Nós vamos colocar. Coloca na descrição. Agradeço muito. Então, essa do aprendizado, então, quando eu falo, você é músico? Eu falo, não, cara, eu sou compositor. Aí eu acho que eu me sinto mais confortável de falar assim, sabe por quê? Por conta de não ocupar esse lugar, ser mais ético, sabe? De repente falar assim, poxa, eu sou músico. Não, eu toco alguns instrumentos, legal. Aí é legal, mas no que tange a ser compositor, eu me sinto mais confortável. E essas composições, elas falam da sua alma, da sua história? Falam... Olha, bem legal você perguntar isso, André, porque assim, o primeiro disco, a minha música nunca é uma música tipo... Como eu sou um artista independente, né? Eu não tenho a obrigação de, né? Preciso entregar um disco, sou pago. E até mesmo de mercado, né? Sabe essa coisa que a gente tinha antes no mainstream, de tipo, o cara tem que fazer... Assinou um contrato de 5 discos por... Né? Deve ser horrível. É horrível. Quem é criador, a gente falou disso no último podcast, falando das minhas experiências como artista.
mas de você estar num lugar que não é você. Puta, você tem Você que... você tem... Pro você é um artista... produto. Isso é Mata punk. o artista, porque o Mata, artista é espontaneidade, né? Então, e aí foi muito... E aí eu estava agora gravando o segundo disco antes da pandemia, né? Então, respondendo sobre o que é a minha música, de onde vem, né? Vem do que eu vivo, não vem e vem do que o outro vive, né? Acho que o meu discurso e a prática sobre a vida ser o outro é muito isso. No primeiro disco tem uma música que chama O Reino deste Mundo, né? Que fala sobre... Eu não lembro a data de quando aconteceu esse desastre. Eu acho que um terremoto no Haiti, que acabou com o Haiti, acho que foi em 2012, uma coisa assim, 2000. E aí saiu no mundo todo, o Haiti foi destruído. E aí, lendo sobre isso, tal, não sei o quê, eu vi que tinha um cara que tinha... ele era um botânico, eu não me lembro, que ele escreveu um livro sobre o Haiti, na época da colonização e da independência do Haiti, chamado O Reino deste Mundo. E eu fui lá e li esse livro, né? Então, era um cara que, a princípio, tinha escrito um livro sobre história do Haiti e tal. E, cara, a história do Haiti é riquíssima, tristíssima também. Então, foi uma música de revolta, de luta, assim, sabe? Assim como outra, Cidade Justa, em cima sobre as injustiças sociais, assim. Então, é uma música que vem muito, assim, do que eu sinto, mas também do que eu sinto pelo outro. É uma sensibilidade bem grande que você tem em observar o outro, né? Desde o começo do necessário. nosso podcast, você tem sempre trazido esse olhar para o outro. Vamos despertar para olhar um pouco o outro, porque é olhando o outro que a gente se cura também. Porque como eu senti que a arte me salvou, sabe, eu lembro no começo, falando da poesia, da tabacaria do Fernando Pessoa, eu não entendi a arte de outra forma, não consigo. Talvez eu não esteja certo, não estou aqui, não tenho razão de nada, né? Eu acho terrível ter alguma verdade absoluta, eu não procuro tê-la. Então, mas o que eu penso é aquilo, talvez, o que me veio. A arte me transformou, me salvou. Eu tenho uma gratidão a isso, uma gratidão à existência da arte. Então, assim, quando eu falo, cara, se não fosse aquele dia, se não fosse o poema do Fernando Pessoa, não sei se eu estava aqui. Você sabe que eu gosto muito de escrever. Não me julgo, não me considero escritora, apesar de ter uma editora há alguns anos, né? Já escrevi alguns materiais, mas sempre num lugar muito científico, de compilação. Mas eu gosto muito de escrever também, desde blogs aos meus vídeos. Muitas vezes eles são escritos antes. Por que não escrever um livro? Porque, sim, eu pretendo escrever vários livros. E escrever, para mim, serve como uma elaboração terapêutica. Então, muitas DRs que eu tenho em casa, por exemplo, depois eu vou lá e escrevo, isso se transforma. Um problema meu que eu estou passando se transforma num texto para ajudar o outro. E esse texto, ele é a minha própria elaboração terapêutica. Isso acontece com as suas músicas? Acontece muito de eu passar por uma situação, passar por uma condição, sabe, seja amorosa, de amizade, de filhos, enfim, coisas, né? Esse desabafo. Eu fazendo muita música assim, né? De tipo de... Como se ela fechasse um ciclo. Eu estou com um problema. É uma elaboração terapêutica. Sabe, tipo assim, aí eu terminei a música, estou no piano, no violão, uso os dois para compor, mas primeiro eu venho com esse problema. Primeiro é a situação. Eu nunca falei assim, hoje eu preciso fazer uma música, não. É um problema e falar assim, poxa, é uma música, eu preciso resolver esse problema. Eu preciso deixar essa situação, pelo menos, concreta, sabe? É meio que um espelho, é uma coisa estranha de você, sabe, concluir a sua música e falar, e ter um sentimento, não que as coisas sejam resolvidas com a música, com a minha música. Pronto, resolvi o meu relacionamento, já não amo mais, terminei a música, pronto. Mas me dá uma pausa, sabe? Me segura um pouco. Então, sim, eu acho que as minhas músicas, elas, além de serem muito autobiográficas, assim, sabe, quando falar, é nesse sentido.
E também a minha música ela é muito referencial. Como eu sou poeta, e aí também é um outro lugar de segurança que eu me coloco. Né? Você fala, sim, sou o poeta. Né? Sem arrogância, mas tipo assim, no sentido de identificação. Claro. Sabe, sou o poeta. Né? E aí que eu acho que essa coisa se faz melhor para mim, pelo menos. Para compor, eu me sinto bem mais seguro sendo poeta. Né? Que não necessariamente as duas coisas estão juntas, né? Sim. Eu faço a minha poesia, pronto, está escrita aqui, e faço a minha música. Então, assim, como foi o primeiro acesso artístico que eu tive foi a poesia. Então, logo, sabe, eu falei assim, então a primeira coisa que eu fui foi pensar em poesia, ser poeta. Não, foi arte. Bom. Né? E o violão, trocar num rádio que tinha, minha mãe putaça, porra, esse violão, do rádiozinho, só tinha um rádio e tal, não sei o que, e aí, mas o violão veio e tal. Então, eu acho que fica... as referências que eu trago na minha música, tem muita referência sobre Cecília Meirelles, sabe, sobre um monte de gente que eu tenho, assim, gratidão. Foram inspirações. Foram inspirações, sabe? Tipo, eu acho um pouco... eu não me sinto bem, assim, tipo, inaugurando nada, sabe? Tipo assim, eu acho que eu tô junto, tô buscando, sabe? Com a minha música eu pretendo isso, levar o que... Aí aparece arrogante. Mas a minha música eu tenho a pretensão de tocar como eu fui tocado, pela uma obra do Fernando Pessoa. Pô, loucura, né? Mas sabe... Você imagina quantas pessoas, de repente, não são tocadas? Poxa, um monte de gente. Eu lembro no dia do lançamento do disco, foi um show no SESI, aqui em Marília. Poxa, foi muito legal, porque no final do show, ninguém foi embora. Todo mundo ficou esperando eu sair... E fiquei agradecendo um por um. Teve que colocar a cadeira a mais ali, foi super legal, assim, sabe? E aí o pessoal veio um por um falar, né? A gente já tinha lançado o disco físico, imagina, fizemos 1000 discos. Tinha o CD, tipo, nem existe mais isso, né? Mas em 2014. Hoje se lança um EP, é isso? A gente lança um single, né? Tudo na internet. Aos poucos, né? Vai aos poucos. E aí, muita gente veio, sabe, falar, poxa... Eu lembro de um caso muito pontual, assim, eu fiquei, sabe, tipo assim, na hora... sempre tive essa pretensão de falar, poxa, minha música... Eu preciso fazer com que minha música toque as pessoas e, sabe, dê um up melhor e ajude, faça pensar, sabe? Eu acho que a arte tem essa função. E aí, como artista, não poderia fugir dela. E aí eu lembro de um cara falar assim, pô, meu irmão morreu agora, cara, né? E essa música sua, né? Que fala sobre, basicamente isso, uma pessoa que morreu, e eu só fui saber dela depois que morreu. Eu não sabia que ela tinha morrido, eu tive uma culpa por isso, que eu carrego até hoje. Né? E eu fiz uma música para tentar que essa música chegasse nessa pessoa, né? Ou para mim, sei lá. E aí esse cara veio falar isso para mim, falou assim, cara, muito obrigado, essa música me explicou muito, sabe, obrigado, sabe, o cara saiu aliviado sobre a morte do irmão, e aí eu não quis ser insensível ao ponto de penetrar mais no assunto que para ele já era doloroso. Né? Então, quando a gente tem essa posição de fazer uma música, eu acho que é especial, é de mim, mas é para o outro. Eu acho que é assim, sabe? Eu faço a composição, né? Eu tenho a minha metodologia para compor, tudo certinho, penso na melodia primeiro. E outros cantores cantam música sua? Não, Sim, não, que eu não. Não repassa músicas suas para gravação. Eu não. São para você. Eu tenho a pretensão de ser cantor também, sabe, tipo. Mas a gente tá falando aqui sabe, como tipo, músico, pode ser chato. Você que tá aí nessa... Pode parecer meio chatão isso, assim, sabe, de falar assim, não, eu não passo música minha para os outros, mas não é no sentido de falar assim, pô, você não gostaria que Já houve esse pedido de pessoas que... Já teve uma galera, eu falei assim, poxa, será que você não podia esperar um pouquinho? Mas você registra suas músicas, então registro, tudo bonitinho. Mas pode ser que seja o teu apego, né? Eu acho que um apego
É um erro meu, uma coisa meio... Não precisa taxar de erro, mas eu acho que você... É como se você São partes a suas, criatura, né? o criador e a criatura mas ainda tá ali. e ao mesmo tempo, assim, tipo assim, eu posso cantar essa música? Pô, mas a música qualquer um que eu canto, né? Se eu pegar um violão aqui e cantar uma música Mas não, do gravar. Chico Buarque, do Raul Seixas, Sim. pô, nem todo mundo. Alguém pode pegar minha música e fazer isso quantas vezes? Sim. Pô, amigos e amigas que sentaram e meu, olha a sua música que eu toquei. Falaram, lindo, maravilhoso. Então, vou gravar um disco. Será que eu posso gravar? Então, sabe, dá aquela... Dá um ciúme. Não sei se é um ciúme e, ao mesmo tempo, um tipo... Poxa, mas e se eu ficar como o cara que compõe? Que não é um lugar ruim... Você sabe que é o cara que ganha mais, né? Mas é um lugar... Mas não é a minha pretensão. Eu sei, eu entendi. Entendeu? Mas é o cara que, se não houvesse os compositores... Não haveriam os artistas. Eu não componho, eu componho pro meu muso inspirador. Eu compus 6 músicas na minha vida. Ai, que linda. Todas foram para o meu marido. Ai, que bonito. Todas, uma Demais. por ano. Então tem uma até que eu tô precisando gravar, inclusive, então já vai pra 2, porque veio pandemia e tal, não sei o Puta, quê. me Então, como a atrapalhou. gente Faz pra gravada, ouvir essas músicas. Uma tá no YouTube. Passa pra se nós chama depois. Mas são 20 6 e as são- outras? Então, as outras estão guardadinhas Tá aí, tudo ali. né? Registradas. Não, você acredita? Mas a internet hoje em dia... Ajuda bastante. Porque tá ali, tá documentado. Tem um monte de tipo... existe um documento. A internet, a lei vem muito para esse lado hoje em dia, para a internet e tudo mais, né? Essa coisa de registrar na Biblioteca Nacional, Isso, já tá meio... Engraçado, você tava Desuso. falando sobre... Não, até usa, mas assim, já tem outras maneiras de outras registro maneiras. também. Ele tava falando sobre... Ele pensa primeiro na melodia e não sei o que, né? Então eu tenho o meu companheiro de trabalho, o musicista, ele é Thiago, ele é de Paraguaçu, e ele que coloca a melodia nas minhas músicas. Ai, que O que legal, eu essa faço? parceria da hora. Eu escrevo, eu canto a música gravando, sem nada, do jeito que eu imaginei, e mando pra ele. Ele fala, mano, e aí? Eu falo, agora você se vira, bota. Ele bota do jeito dele. Então, olha como cada um é tão único, essa coisa da arte. O meu marido toca violão e depois que casou comigo nunca mais tocou. O que acontece? Acho que Acho que você... ele ficou com vergonha, porque você é uma puta de uma Não, cantora. ele fala, agora já faz. Tudo vai. Mas a arte, ela tá até nas pessoas que não fazem realmente arte todos os dias. Agora, acho que pode até ligar um pouquinho mais. Giovanni, eu tô nesse amor e ódio Isso, desse sobe e desce. hoje. Ele manda direto pra frente. Ele manda, né? Mas não dá nada. Então, assim, a arte está até em quem não faz arte, porque quem ouve, Eu acho que principalmente, sabia, Thaís? Porque o artista, essa eu coisa acho... do arrepio. Eu acho que é tipo uma artista que me comove imensamente, assim, Elis Regina. Não vamos falar sobre isso. Não, tá bom. Tô brincando. Vamos Sabe falar, por porque quê? ela foi a artista mais visceral. Porque da você ouve história. aquela mulher cantando, você se emociona e você vê ali que é pro outro. Ela canta dela para ela, mas faz com que no outro crie uma... E assim, e aí volto sobre a composição. Ela não era compositora, ela era intérprete. 2 músicas na vida e nunca gravou. E aí, assim, a minha vontade era o quê? De ser esse alguém que chega para alguém, sabe? Os caras saíam na unha pra gravar. Pra gravar, música, pra que ela gravasse as músicas. Então, Porque ela interpreta Nossa, ela ela alma pega de a música quem- e fala, é minha, obrigada. não é? Imagina. Ixi. E ela transforma aquilo em uma... Imagina. Eu esqueci agora o nome do compositor que fez... Sou caipira, pira. Renato Teixeira. Ele comprou o apartamento dele por Com conta uma- deles. Por causa dessa música. A Belchior, a maioria desses Belchior, caras que, tipo... exatamente. Né, tinha uns monstros, Renato Teixeira e tal, mas que foi através dela que fizeram a música deles estourarem, né, entre outros compositores. Sim. Eu já dancei Claro. muito, Elis Regina. Ela é... Nossa. E ela é um exemplo disso, Thaís, que você colocou, de o artista ser, para ele, bater no peito, sabe? Tipo, mas quando chega para o outro, aquela incrível. voz...
Você sabe Nossa, que ela... aquilo me... A gente fala da indústria musical hoje em dia que, assim, pra mim é maçante, é difícil, porque hoje, pasme, ô Lucas, eu não sei se você sabe, existem escritórios que contratam compositores para que eles trabalhem fazendo música, é coisa industrial. É tipo uma cooperativa uma de... cooperativa. E os compositores não são colocados nas músicas, porque vendem as suas composições para os artistas. Os artistas. Então tá lá escrito, vamos supor, dando um exemplo, pelo é. amor de Deus, tá? Não caga na minha cabeça. Gustavo Lima. É isso aí. Não é do Gustavo Lima. É bem isso. Você Principalmente entende? nesse segmento do Principalmente sertanejo no segmento novo sertanejo. e tal. Existem... Marília Mendonça começou com 12 anos, ganhando R$3.000 por mês, compondo músicas que estão pelo Brasil, Nossa, pra todo que não mundo. sabem que é dela. Porque Bem ela isso. fazia em alta escala. Enquanto Com a gente 12 anos. enquanto a gente achava lá, quando a música começou a ir para a internet, que as gravadoras começaram a quebrar, né? Sim, e a gente falou sim. assim, pô, agora a liberdade musical, Imagina. olha aí, todo mundo preso no Só que a Spotify, Elis todo mundo... A Elis foi já essa aqui. falava sobre isso Já em falava. 1970, 80. Ela falava, vocês estão falando o que da indústria musical? Queriam que ela fosse a nova Celi Campelo. Cupido, é a cara dela? Não é. Não, né? Não é. Ela é ela. Então, ela sofreu com a indústria e o último LP dela foi gravado dela com as músicas que ela queria. Ela falou, foda-se, se vender, se não vender, eu quero gravar o que eu quiser. É isso mesmo. Porque já existia. Então, a indústria sempre existiu. Sempre existiu. É o que a gente fala historicamente. Não dá pra gente falar só de agora. Nossa, a sem pensar música lá. agora como tá. Não. Por que Já ocultar o reclamavam. compositor? Existe alguma razão para isso? Desculpa. Como? Ocultar o compositor. Porque o compositor, ele ganha por cada vez que a música tocar numa rádio. Cada Uma vez que rádio, uma for- novela, não. Quando a gente vai, por exemplo... Vai, não vale a pena ver de novo. Tá tocando o Isso Missáter? acontece Ele na vai ganhar de apostila novo. da minha empresa lá de concurso público. Cada vez que é utilizado o material que o professor escreveu, ele recebe novamente por aquilo. Isso aí, é isso aí. Todas as vezes que a gente vai pro Raul Gil, por exemplo. Todas as músicas Cara, que esse você processo canta, aconteceu na minha empresa. E aí, agora, então, a gente contratou uma equipe de professores que escreve e o banco de dados é da empresa, não é mais deles. É isso aí. Entende? É. Incrível. E eu tinha esses... Eu vou colocar essa palavra, que é o que está mais próximo aqui de mim. Claro. Esses ciúmes daquilo que eu escrevia. De falar, pô, É o cara tá meu. usando, né? É meu, eu que escrevi, faz parte, é um fragmento meu. É, igual ator, né? Tipo, você pega o cara, tá, não vale a pena ver de novo. Nossa, os filhos do Tarcísio Meira, ele já falecido, os filhos estão recebendo, se passar Irmãos Coragem de novo, Exatamente, vai receber em cima daquilo ali, entendeu? Na música é a mesma A coisa. música é a mesma coisa. Os filhos da Elis estão recebendo, né? As reproduções, toda vez que toca numa... É que hoje a reprodução, quando a gente está aqui, né, nas plataformas digitais de reprodução de música, o sistema é bem parecido, né? Só que é outro, né? É um outro sistema. Você está ali julgado, aqui é repetição. É muito mais fácil de contar quem está ouvindo, como está ouvindo. Antes você, tipo, vamos lá, o cara que vai tocar num barzinho, vai tocar na pizzaria, vai tocar música dos outros, a pizzaria tinha que pagar pro... Como é que chama o lugar? O ECAD. Tinha que pagar o ECAD. A pizzaria pagava, tipo, 100, 200 reais para o músico tocar. Por quê? Porque ele está tocando música de vários compositores. Né? Então, o cara que toca no restaurante, que toca no barzinho, sabe aquela música ao vivo, bacana e tal? O cara tocando música dos outros, mas a parte, o ECAD tinha que chegar uma porcentagem para ele, para chegar pro compositor. E que a gente sabe que desculpa, mano, mas o ECAD não chegava muito, né, mano? Muito. E aí, Nesse sentido, o compositor não ganha tanto assim, né? Porque muitas vezes a música dele se perde e ele acaba... por isso que a Thaís colocou dessa forma, porque assim, as plataformas, esse meio de campo, tem esse escritório de compositores, que em muitos casos são assim, são uma casa onde fica lá, vocês estão uns 300 cara morando lá, vai compondo aí, mano, manda pelo WhatsApp, não, essa daí boa, vai, segue. Mas essa questão de escrever música, de cantar, de interpretar, de escrever poesia, esse exercício, eu trago muito pro consultório terapêutico. É mesmo?
escreva, diário, né? Antigamente a gente não tinha diário. O diário. Escrevia, hoje isso aí se perdeu um pouquinho, mas é muito importante. Você ter o hábito de colocar no papel, por quê? Porque você está deixando a sua energia fluir, você está tirando de dentro de você aquilo que é a sua criação. Né? Porque a gente não foi feito para bloquear tudo dentro da gente. Tem uma criação. A gente está sendo um canal de nós mesmos aqui, né? E aí colocar isso no papel é uma forma de elaborar aquilo que você vem sentindo, que você vem vivendo. E você vai se abrindo para novos aprendizados e novas coisas vão chegando. É o tal do desapego. Assim como a gente faz um cocô, faz um xixi, toma um banho, escova o dente, escrever, falar, colocar para fora aquilo que a gente está sentindo. E não é fácil, né? Para todo mundo, né? Não. A galera não tem não tem esse instrucionamento, não tem essa instrução de tipo... E é um exercício de paciência, né? Porque de falar na hora assim, de coloca escrever... no papel aí o que você sente, assim, tipo... Não é qualquer um que... E parece meio bobo isso, né? Não, meio simples, não. Qualquer um consegue falar, olha, hoje não. Até porque o que a gente sente é muito mais amplo do que as palavras possam descrever. A gente tem... e a gente tem, né? A gente se limita a um vocabulário, ou uma coisa assim de falar, poxa, mas não era bem isso, né? Tanto é que a comunicação do futuro... Eu costumo dizer que o pessoal fala assim... Comunicação é o quê? Comunicação é não sei quantos % falado e não sei quantos % gesticulado, linguagem corporal. Pois é, mas tem uma outra porcentagem aí, o vibracional, o que você está emitindo. Porque às vezes a pessoa está falando, está demonstrando com o corpo, mas você sente que aquilo não é uma verdade, né? Está falando uma coisa, está demonstrando aquilo, mas você acaba sentindo outra. Então, o sentimento ele é muito mais amplo, ele é muito maior. E, às vezes, você consegue se comunicar sem falar, sem fazer nada. E aí, como colocar isso no papel em palavras, é restringir um pouquinho. Por isso que a melodia, a harmonia dos instrumentos acabam complementando maior e toca cada pessoa com o conteúdo que ela tem interno. É bem legal isso. Né? Uma música que você cante, por exemplo, vai fazer sentido para mim em uma parte da minha vida, para outra em outra parte totalmente diferente. E como é legal isso que você colocou, André, porque assim, não vou citar o nome dele, porque ele é muito amigo meu, assim, não vou de jeito nenhum, mano, não vou te colocar, mas eu vou colocar a situação. Né? Eu fiz uma das músicas desse primeiro disco é para uma das minhas filhas, né? Não vou nem citar qual é a música porque ele vai se ligar nisso. Acho que é a primeira vez que estou falando disso, assim. Poxa, amou a música, não sei, ele falou, cara, nossa, que música maravilhosa, não sei o quê. Olha, tava eu e meu relacionamento, a gente tava indo meio por água abaixo, mas depois que eu ouvi a tua música, puta, fez... E aí os caras casaram. Cara, você não consegue cantar no meu casamento? Eu falei, mano, não vai dar agenda e tal, aquelas coisas. Só essa música, né, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí eu tive a petulância de perguntar qual foi a música, né? Ele falou, é aquela lá. Eu falei, mano, como é que eu escrevi uma música com uma criança, velho? Falei, e a interpretação do cara foi sobre romance, ele e a mulher dele, assim. Aí eu falei, eu não jamais ia tirar esse gosto, né? Porque eu falo, minha música não é para mim, é para o outro. Eu falo, jamais. Ele falou, campeão, desouça a música, não é isso, tá? Né? Entendeu? Entendi. Então, assim, é bem legal isso que você falou. Mas olha, porque, aquela música da Paula Fernandes, acho que é Eu Quero Ser Pra Você, a alegria de uma chegada. Essa música, provavelmente, ela não fez para uma criança e nem para uma gestante. Mas eu interpretei ela completamente quando eu estava grávida do meu segundo filho. E eu cantava para ele, eu quero ser para você. Nunca te passou um homem na cabeça, né? Não. Dela. Quero ser pra você, a lua iluminando o sol. Quero acordar todo dia pra te fazer todo o meu amor. Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver. E a cada sorriso, a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você. Ai, gente, eu cantava com o bebê na barriga. Ai, que maravilha. Essa música é verdade. Cabe super bem, né? Então, assim, acho que é bem legal você colocou isso, né? Porque, assim, a música, depois que sai de você,
Vai. Não é mais sua, cara. Você não tem mais o direito Isso aí dá certo com tarô também. O pessoal fala assim, tirar tarô. O que é tirar tarô? Ai, gente, sério da música do Não, tarô. Tarô. Eu sou terapeuta. Vai, tira porque eu adoro. Vamos lá. As pessoas pensam Você que tarô é pra tarô? ler sorte. Claro. Então vamos gente, lá, por pega que a ela carta. nunca tirou pra mim? Por que a gente não faz isso num podcast ao Tá, vivo? então deixa eu e tal? explicar o que é esse Por tarô, favor. né? O que é o oráculo ou o tarô, porque tem diferença aí. Mas o tarô ou o oráculo são cartinhas que a gente utiliza dentro do autoconhecimento. Acabou, o cafezinho tem Não, outro tem aqui, ó. Pega. Não é que o que tirou aqui é o que vai falar da sua vida. É o que você vai interpretar do que saiu. Obrigada. Então, sempre a gente, dentro do autoconhecimento, utiliza o tarô dessa forma. Principalmente para abrir ou para encerrar uma sessão terapêutica. Você vai lá, você tira uma cartinha. Quando você olha, você fala assim... Ai, entendi tudo que eu precisava entender. É porque você Porque ajudou só a cair a ficha. E a música, muitas vezes, por isso, né? Ajuda a cair a ficha. Ajuda a pessoa fala cair a assim, ficha. Cara, eu tava numa situação e essa música... Olha, num processo bem difícil do meu relacionamento, há 4 anos atrás, momento de crise, meu Raul Seixas e Renato Russo me ajudou a conduzir completamente pegaram você no aquele colo, momento. né? Falou, vem Pegaram aqui, no filha. colo. Tanto é que eu fiz uma parede na minha casa preta e escrevi vários trechos da Das música. músicas. Ficou linda aquela parede. Tá lá até hoje. Uma coisa que é interessante, que a gente tava falando sobre, me veio uma música na cabeça, 2, na verdade. O Bêbado e o Equilibrista. As pessoas cantam como se fosse o samba mais feliz da vida. É triste pra caralho. Gente, essa música, ela marca uma era histórica do Brasil e fala de pessoas que perderam pessoas e falam de pessoas que perderam sua identidade por não poder ser o que eram. Então, se você prestar bem atenção, o Bêbado Equilibrista, ela não é um samba feliz. Num rabo de foguete. Chora. Que voz linda, gente, É muito de vocês dois. Então, procurem a história da música. Procurem saber quem é o compositor dessa música. Você não só enaltece quem está cantando, mas também quem a escreveu. Porque o legal da música é isso, né? Tipo, acho que é bacana também. Todo mundo, eu falo muito em sala de aula sobre isso, né? Que é arte. Não, o Chico Buarque é arte, o Wesley Safadão não é arte. Aí a galera fala, São artes professor, você tá certo. Eu falei, não tô certo. A arte tem a função de tocar as pessoas. O Wesley Safadão toca as pessoas no entretenimento, para dançar, para todo mundo ficar legal, ser feliz. Você não precisa só ouvir música para refletir em como mudar a sociedade, lutar contra... cara, você também pode. Mas a arte pode ser uma porrada de estímulos ao ser humano. Estímulos felizes. Então, tipo assim, a Ivete Sangalo não é artista? É artista sim, mano. Lógico que é. A Glória Groove é artista sim? Porra, uma puta artista. E eu já vou pegar aqui também, aproveitar o gancho, né? Terapeuta não tem jeito, acha motivo em tudo. Que é da hora. A música é extremamente terapeuta. Às vezes a pessoa tá triste, tá chateada, fica lá ouvindo aquelas músicas de arrastar o chifre no asfalto. E isso é vai, foda, muda né? a vibração, muda a música que você tá ouvindo e a sua vibração ela vai mudar junto com a música. Isso é verdade, sabia, André? Eu te falo, sabe por quê? Porque assim, eu já me peguei em bads assim, de falar assim, e eu sou aquele cara xarope que pega uma música e bota pra repetir assim, fica só nela. Quando gosta da música, Porra, nossa, eu fico uma semana, eu não aguento mais. E aí é muito isso. A música me faz isso, ó. Então, músicas tipo assim, o que eu vou escutar para treinar? É o show ao vivo do Rolling Stones, 2 horas de sabe? Tipo, e quando tem aquela musiquinha tipo Memory Motel, que é mais lentinho, eu já pulo, sabe? Eu sou assim, a música é o meu estado emocional. A música que eu ouço, tá? Do outro. E o corpo também, tanto a música quanto o corpo. Emoção, então, corpo. eu tô desanimada. Muda a sua postura, vamos lá, fica assim. Vai trabalhar com um sorriso no rosto. Sim. Nem que seja falso. Você vai chegar lá com outra vibe. E a música consegue fazer isso, viu? Né? A música consegue fazer isso. A sua postura faz, tudo isso interfere no seu estado emocional. Eu lembro que... Cara, a gente fez um ping-pong aqui pra todo lado hoje, hein?
Eu ia dizer isso agora, a gente foi do fio a pavio. Foi? Puta, Do Iapoque Que ao Chuí. gostoso esse papo. Mas Muito é da porque hora. o Lucas, ele entrega uma quantidade de assunto, né? De possibilidades ali gigantescas. possibilidades, né? Ah, mas eu brigo, Também. imagina, vocês que são super incríveis, mas assim, eu só sou grato, né, por vocês me proporcionarem estar aqui, muito legal, né, poder falar sobre arte, falar sobre... E assim, uma coisa que a gente falou bastante sobre essas duas coisas, né, sociedade, machismo tal, e arte. Eu não consigo desvincular uma da outra. Não dá pra dizer. Não dá. Sabe, a gente tem que trabalhar através da arte, acho que será, junto com todas as outras instituições, né, como política, como educação, né, eu acho que tudo isso mas a arte também é uma dessas instituições que vão nos ajudar a transformar as coisas. Ah, sim, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Assim, Darcy Ribeiro tem uma frase que eu gosto muito, de dizer assim, que a crise na educação brasileira não é um problema, é um projeto. Sim. Né? Então, tipo assim, eu trabalho muito com essa frase, né? De, tipo, e aí burlar, não trabalhar com essa frase, contra essa frase, né? Na afirmativa dele eu tento sempre entender isso e aquilo que a gente falava no comecinho, educar não é só dar uma sala de aula, estudar agora, educar, você está educando no ponto de ônibus, você está educando em todo momento, se você tem que ser, eu acho que como ser humano, não só como, você tem que ser aquele que está atento à sua periferia, sabe? Aquilo que lhe é periférico, aquilo que está ao seu redor. Isso. Sabe? Você tem que estar atento, tipo, por isso que eu sempre falo sobre situações de repente, atentar o outro sobre aquilo que ele está fazendo. Ah, é chique, não. Se o outro está fazendo algo que seja ruim, e não ruim na sua perspectiva, sabe? Tipo, se o outro está sambando, não deixa, não, é tipo assim, coisas, total coisas mesmo. ruins, sabe? Tipo, eu acho que é um dever. Então, eu acho que acho que essas coisas que a gente falou aqui bastante, eu acho que foi incrível. Para mim, assim, foi uma experiência que eu só posso ser grato a vocês duas. Vocês são mulheres fantásticas. Muito Parabéns obrigada. pelas pessoas, pelas mulheres que vocês são. De coração mesmo. Obrigado pelo convite. Espero, ter contribuído, ter sido... Com certeza justo, contribuiu. Muito. Muito obrigado de coração mesmo, todo mundo, valeu mesmo. Beijão. As portas do Pod Love estão abertas, tá? Ah, a gente valeu. falar outras vezes, né? A gente tem trazido convidados e conteúdos que dá pra gente fazer 30 mil podcasts. Não acaba mais. Daí, obrigada. Gratidão, Thaís. Mais uma vez. Obrigada, tá? Gratidão, Lucas. E quarta que vem estamos aí. Lucas, muito obrigada. Sucesso pra você. Obrigado, gente. Não só na sua vida musical, mas também na sua vida acadêmica. Valeu, obrigado. É tudo de extrema importância, então eu acho que você tem todas as ferramentas transformadoras e que com certeza vão fazer a diferença na geração que está vindo aí, na nossa geração. Poxa, obrigado, Samuel. Obrigada de coração, tá? Beijo. Gente, se inscreve, não esquece, deixa aí o seu like, comenta e a gente está aqui na semana que vem para trazer muito mais conteúdo para você, tá? Um beijo, beijo.